Eu sou revoltado com desonestidade e injustiça, extremamente revoltado, e eu me conduzi com ética com base nos meus pais. Meu pai era muito ético. Meu pai morou na África antes de se casar com minha mãe no Líbano. Ele trabalhou na África também. Ele tinha respeito com pessoas, não importam de quais nacionalidades, né? Ele era muito amigo, por exemplo, aqui de um chinês que foi freguês de nosso bar e restaurante na época que eu era garoto, um bar e restaurante comercial. Então, assim, eu aprendi com meu pai a não ter preconceitos. É engraçado isso, falando de alguém que é branco e que vem dos árabes, né? Aparentemente pensa-se que os árabes têm uma verve de violência terrorista. Não. A minha família, muitos de lá são pacatos, pacíficos. Claro que eles perdem a paciência de vez em quando, né? A gente percebe isso tem com italianos, com todos. Mas eu aprendi muito com ele na ética, né? Eu comprava um gibi por semana. Ele dizia: não temos muito dinheiro, você ganha um gibi por semana, que é o que eu posso pagar. E eu, com 7 anos de idade, introjetei isso com consciência. Não havia problema nenhum. Era até interessante um gibi por semana. Eu relia os anteriores, aprendia a lidar com isso como uma forma artística, cultural, absorvia bem, absorvia melhor. Então há muitas coisas a se aprender. E eu estava falando disso justamente para finalizar esse meu primeiro programa de vídeo baseado no meu Consciências e Sociedades, né? Que é o meu blog, porque lendo quadrinhos de super-herói, hoje eu não leio mais. Eu leio os antigos, releio, revejo, vejo a arte, o desenho, o estilo, mas a ética do heroísmo é a ética da honestidade, da justiça. E aí, ética, moral e justiça, a depender da civilização, do contexto, etc., ainda assim tem a questão de ser justo, de alguém ver o lado do outro, né? Aquela frase, eu não vou lembrar a frase qual é, mas a máxima de Jesus Cristo, que é não fazer ao outro aquilo que não goste que se faça, que façam a si mesmo. Por exemplo, eu não quero ser machucado, né, que ajam violentamente contra mim. Eu não vou fazer isso com outro, porque eu sei que isso aflige a dor física, e aflige na dor psíquica também. Por que eu faria com o outro, se eu não quero que isso venha a mim? Então essa é a base de você não debelar o egoísmo, porque todos somos egoístas, né? Mas diminuir o máximo do egoísmo e tornar consciente que você tem que refrear os seus impulsos, porque afinal nós não temos impulsos animais apenas, nós temos a racionalidade e a ponderação atinente ao ser humano, né? Somos diferentes dos animais nesse sentido, deveríamos ser, né? Os animais eles têm o momento da resposta, da ação rápida de acordo com a natureza deles. Tá, é instintiva. Não é questão de ser justo ou injusto, é instintivo, é natural. O ser humano, se a gente colocar nesse pé, então voltamos a ser apenas animais. E aí, não, aí reporto ao filme 2001 de Stanley Kubrick, que ele ilustra bem isso no monólito que baixa e alguns grupos de primatas primitivos lá na transição do primata para o hominídeo, eles se tornam violentos para com outros grupos, né? Então, voltamos a isso, estamos nisso, né, na verdade. Mas temos também um outro direcionamento, né, de refletir a vida, refletir a sociedade e refletir essas questões. Há muita injustiça no planeta. E no Brasil, as maiores injustiças, as maiores, vêm dos exemplos dos que regem o país, os mau exemplos. A maioria tem por base o mau exemplo. Não importa se o Tiririca ou se quem quer que seja é honesto, desde que ele foi laureado com voto e entrou ali no sistema, e o sistema está desse jeito, ele está fazendo parte de de uma não é uma ação, mas de um momento, de um período político que seja o dele, em que ele deve coorganizar a vida social da nação brasileira, mas ao mesmo tempo ele está infringindo ética e moral, querendo ou não, porque esse salário é amoral, esse salário é bestial.
ele é profundamente antagônico ao que uma sociedade equalitária, uma sociedade justa pretende sê-lo. Não há como defender, é indefensável isso. Eu não posso tomar como exemplo alguém que me governa que ganhe 160 mil por mês, sendo que o salário mínimo é 1.100, e ele não precisa de nenhum gabarito, nenhuma formação técnica, nem nada disso. Basta ele se candidatar e ser eleito. Esse é um outro ponto de crítica muito grave, né? Ele tem capacidade de reger um planeta, um país, aliás, ele tem capacidade de montar um projeto, ele tem essa capacidade, ele tem essa formação. Aonde ele está, ele consegue trabalhar dessa forma? Ele sabe o que ele tem que fazer? Alguns ali sabem, mas eu creio que a grande maioria não sabe. E esse sistema de eleição democrática, que seja democrática, mas não que seja injusta para com todas as outras formações no país. Um professor, um técnico, qualquer um de qualquer área precisa ter abalizamento. Um político não tem abalizamento algum. Então eu não posso aceitar que alguém com a formação de uma pessoa que muitas vezes a formação é pífia. Pode não ter sido culpa dele, mas é pífia. E ele está lá recebendo 160 mil reais numa política que, além disso, ele recebe mais ainda e pode fazer aqueles tratos de rachadinhas, etc., que todos fazem. Quer dizer, nós estamos num país que engana toda a população. A democracia existe, mas para mim não adianta apenas votar. A máquina, o engenho, todo o maquinário, ele está corrompido. Eu não vou poder dar um voto na máquina corrompida achando que alguém que vai entrar vai estruturar essa corrupção dessa máquina. Essa máquina tem que ser alterada. Nós temos que alterar essa máquina. E aí eu penso que apenas uma alteração na Constituição Federal, inclusive incluindo alguns itens como cláusulas pétreas. Vou dar dois exemplos básicos, né? O aumento salarial dos políticos não deve ser diferente não deve ser diferente nem na data e nem na proporção. Por exemplo, se o salário mínimo aumenta em janeiro, aquela porcentagem que o salário mínimo teve de aumento tem que ser o mesmo tipo de aumento para os políticos, todos. O aumento do salário deles naquele mesmo período e na mesma porcentagem que o salário mínimo aumentou, né? E todas essas regalias a mais devem ser retiradas. Não planos imorais, planos de saúde ao infinito que eles possam gastar, não. E também tem que ser diminuído o salário deles. Creio que 10, 12 vezes a mais que um salário mínimo está bem mais que justo para alguém que se candidate a ser político. Caso ele não goste, a candidatura foi feita por ele. Ele não precisa se candidatar. Ele vai trabalhar na área em que ele foi formado, ou que ele está sendo formado, ou que ele se conduziu na vida adulta. Esse é o meu pensamento. Eu não aceito, em hipótese alguma, pagar impostos, pagar tudo, para pessoas que vão reger um país e reger a mim mesmo, que não tem a formação básica e que ganhem 200 vezes mais do que eu, do que qualquer um brasileiro, sendo que a capacidade dessa pessoa que lá está muitas vezes é muito menor do que a maioria que ganha esse salário mínimo. As pessoas parecem que não enxergam isso porque na verdade não sabem. Eu falei com feirantes, vez ou outra eu falo para testar. Eles não sabem quanto ganha um deputado. Alguns deles até aventam, dizem para mim, não, ganham muito. Quando eu digo que ganham uns 33, 35 mil, eles já se assustam um pouco, é muito. Mas quando eu digo que tem esse adendo a mais de 110, 120, 130 mil, eles até não acreditam, pensam que eu invento. Enfim, esse é o nosso país, né? Se não somos nós, pessoas que temos formação, que passemos também, contribuamos com informações, quem o fará? Então, eu não sei quando vai ter um outro vídeo desse do Consciência e Sociedades. Eu dou prioridade no Gazine, onde eu pesquiso os fanzines, no meu pós-doc. Mas eu sou extremamente revoltado com todo o sistema
que nos engendra nesse país, que é engendrado, né? E o texto que eu escrevi ali, vocês podem dar uma lida, tem na finalização dele, eu não cheguei a pesquisar a fundo, mas através de umas conversas parece que esse salário homérico deles, essas ajudas todas, advieram desde a época da construção de Brasília, porque Juscelino Kubitschek, para que atraísse esses parlamentares para o centro-oeste, onde nada havia ali no meio, né, estava sendo construída Brasília. Claro, tem Goiânia, mas eles, enfim, estavam construindo Brasília. Para que os atraísse, houve esses salários maiores e essas regalias, inclusive pagamentos de apartamentos para aqueles, auxílio moradia, etc. Mas isso já não é mais necessário, né? Faz tempo, como muitas leis arcaicas e absurdas no Brasil já deveriam ter sido modificadas. Enfim, fica aqui a minha revolta para que vocês tenham um pouco mais de informação e ajuntem e auxiliem colocando mais informações, porque eu tenho algumas, né? E essas que eu tenho, dessas que eu tenho, a principal que sempre me revolta, amigos meus sabem disso, é o salário e as regalias homéricas que esses políticos recebem, sendo que a maior parte deles não tem a capacidade mínima para estar ali onde está. E acabam fazendo coisas erradíssimas, né? Porque quando você está numa, num trabalho para o qual você não tem capacidade mínima ou não teve treinamento, nem estudo, nem nada, você vai fazer coisas erradas sem querer mesmo, mas vai, infelizmente. Até o próximo Consciência e Sociedades. Fiquem assistindo o Gazini, que tem mais vídeos por aí. Desculpem o desabafo, as críticas contundentes, aquilo que vocês estiverem de acordo, deixem comentários. O que estiverem em desacordo, podem deixar também. O que adianta? Eu só acredito que esse país aqui vai começar a mudar quando lá de cima começar a refletir uma mudança que tem a ver com o que está embaixo, que é a grande população. Lá em cima é o governo. Se aquilo não modifica a estrutura, o exemplo que passa dali, inclusive psíquico, é um exemplo que vai sempre fazer uma formatação mental da população de que não há como ser honesto, sincero, nem nada, porque lá de cima eles não estão sendo, então já que estão me roubando, entre aspas, né? Eu tenho o direito, não de roubar, mas eu tenho o direito de também não ser tão justo e honesto. Não estou falando por mim, a minha intenção é sempre ser justo e honesto e é o que eu tento fazer nessa vida, né? Mas o mau exemplo lá de cima pode causar esse embaraço, essa confusão e as pessoas, consciente ou inconscientemente, ficam sem base, sem referência para poderem agir de uma forma melhor, né? Embora a população seja bastante honesta, a população brasileira, a população mais carente, a população das classes mais baixas, são honestas. O problema é que elas não sabem como elas são enganadas, né? Um passo para começar essa revolução e essa mudança é começarem a ter consciência do que está acontecendo. Então, eu sei que o mínimo que eu estou fazendo aqui é para pouca gente, mas se eu não fizer isso, fica só para mim ou em rodas de amigos, pelo menos alguns a mais podem ouvir, ler e ver essas minhas considerações aqui. Grande abraço a todos.